Ok, podemos retomar então? Podemos. Aqui, eu até queria retomar, contando, tem uma historinha que só para a gente dar uma relaxada, que eu acho muito interessante e, ao mesmo tempo, que é bem informativo. Eu não sei, a maioria deve conhecer, já deve ter visto falar no Mário Sérgio Cortella. Ele é filósofo, professor, estudioso e tal, né? E só para dar uma refletida sobre isso aí de uma visão um pouquinho diferente. Tem um texto dele que eu acho interessante, porque ele vai falar sobre. Ele fala assim: a ciência calcula que existem em nosso universo aproximadamente 200 bilhões de galáxias. É o seguinte, ele conta, eu vou antecipar aqui o final, que ele fala o seguinte, que quando as pessoas chegam para ele achando que são muito importantes, que aí ele pergunta se a pessoa tem um tempinho, e aí ele fala isso, conta isso. E isso é uma história assim, bem resumida sobre a formação de tudo. Ele fala assim, a ciência calcula que existem em nosso universo aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, a Via Láctea, que é leite em latim. Aliás, nem é uma galáxia tão grande. Calcula-se que ela tenha cerca de 100 bilhões de estrelas. Portanto, estamos em uma galáxia que é uma entre 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Nessa nossa galáxia, repleta de estrelas, uma delas é o que agora chamam de estrela anã, que é o Sol. Em volta dessa estrelinha giram algumas massas planetárias sem luz própria. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Nesse lugarzinho, tem uma coisa chamada vida. A ciência calcula que em nosso planeta haja mais de 30 milhões de espécies de vida, mas que até agora só classificou por volta de 3 milhões de espécies. Uma delas é a nossa, o Homo sapiens, que é uma entre 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie tem aproximadamente 6,4 bilhões de indivíduos. Na verdade, hoje já são mais de 8 bilhões de indivíduos. Um deles é você. Você é um entre mais de 8 bilhões de indivíduos pertencentes a uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies classificadas que vivem num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. É por isso que todas as vezes na vida que alguém me pergunta: você sabe com quem está falando? Eu respondo: você tem um tempo? E aí conta essa história. Então eu acho interessante porque na história dele que ele faz uma certa piadinha com isso, né? Uma piadinha séria até, mas traz uma série de informações para a gente entender qual que é o processo todo aí. E esse processo, quer dizer, o universo é de uma imensidade incalculável.
E quando nós estamos falando aqui da Terra em transição, passando para um mundo mais avançado, quer dizer, é um dos pequenos pontos desse universo que está passando por um aperfeiçoamento e nós estamos juntos. E para estar junto nesse aperfeiçoamento pelo qual a Terra está passando, nós vamos precisar de melhorar intimamente para continuar estando bem, sendo felizes dentro do universo, considerando o quão pequenos somos, mas, ao mesmo tempo, o quão importantes somos dentro do que nós podemos fazer por nós mesmos e pelo universo. Então, voltando aqui ao assunto, aqui no ponto que nós falamos aqui da divisão, né, dos 25.868 anos, dividido em 12, que geraria os signos, né? Quer dizer, estaria em torno do zodíaco, que é a zona da esfera celeste dividida em 12 constelações. Essa divisão gerou o que nós chamamos hoje dos signos, né? Carneiro, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, balança, escorpião, sagitário, capricórnio, aquários e peixes. O que dá a entender, e talvez por isso tenha sido colocado na Gênese aqui do Kardec, é exatamente que essa divisão marca pontos importantes de cada ciclo de cada planeta. E a gente vê-se uma certa relação disso com a Bíblia, nas previsões da Bíblia, nos acontecimentos que estão lá previstos. Por quê? Por exemplo, há 2.000 anos antes de Cristo, quer dizer, em torno disso, né, nasceu Abraão. Abraão é o primeiro patriarca considerado no Evangelho do Mateus. Quem ler lá a genealogia do Mateus vai ver ele começando de Abraão e vai até Jesus. Na genealogia do Lucas, a do Mateus é o primeiro capítulo, o primeiro escrito do Mateus é exatamente da genealogia do Abraão. Ou seja, a genealogia de Jesus começando de Abraão. E aí ele vai mostrando a passagem de todas aquelas gerações até chegar em Jesus. E isso ilustra e simboliza para nós a evolução espiritual que aconteceu de Abraão até Jesus. No Evangelho do Lucas, no capítulo 3, ele vai mostrar de Jesus até Adão. Então, de Jesus até Adão, tem uma quantidade muito maior de gerações, mas é como se ele mostrasse a evolução completa da humanidade, de Jesus até Adão, passando por todos esses patriarcas. Então, num determinado momento, vai falar do Abraão, do Isaac, do Jacó, aí vem os filhos do Jacó, que são 12, e vai fazendo toda aquela divisão até chegar em Jesus, mostrando o Adão simbolizando o princípio da evolução humana e Jesus simbolizando a fase mais avançada do nosso conhecimento possível em termos de evolução. Eu falo conhecimento possível porque Jesus disse que nós poderemos fazer o que ele fez ou faz e muito mais. Então, além de Jesus, ainda tem muito para ser feito. E ele é um ponto de referência para nós, mas dá a entender que ele não é o final da escala de evolução espiritual. Bom, o que aconteceu aí? O Abraão, nascido em torno de 2.000 anos antes de Cristo, ele nasceu na era de Touro, provavelmente. Na era de Touro, o zodíaco está girando, né? E tem um giro que tem uma lógica. Na era de Touro, os animais que eram sacrificados eram os animais maiores, que eles eram sacrificados em benefício, quer dizer, para resgatar os pecados dos homens. Quando vem o Abraão,
ele tem o filho, Isaac. Quando Isaac estava em torno de 8 anos, por aí, ele ouve a voz, que ele diz que é de Jeová, dizendo a ele que ele tinha que oferecer a ele o filho, oferecer a Jeová o filho em sacrifício. E ele não discute. É orientado que ele vá para o alto de um monte e lá ele ofereceria o filho dele em sacrifício. E ele vai, pega o filho, pega os equipamentos todos lá e vai para oferecer o filho em sacrifício. No caminho, o filho pergunta para ele onde estava o animal que seria sacrificado, que era o mais comum. E ele, sem poder responder claramente, diz que o Senhor proverá. E continuou. Quando ele chegou lá, ele começou toda a preparação para oferecer o filho em sacrifício. Mas na hora que já ia concluir, ele ouve a voz dizendo que era para sacrificar o cordeiro que apareceu naquele momento ali. Então o filho é retirado e o cordeiro é colocado. Eu estou dizendo com as minhas palavras, mas está na Gênesis do Moisés, tem a história todinha completa. E aí o cordeiro é sacrificado. Naquele momento, supõe que iniciou a era de Áries, a era do cordeiro. Nessa era do cordeiro, houve uma série de avanços da humanidade, uma série de acontecimentos. 500 anos depois, mais ou menos, nasce Moisés, que vem com a missão de libertar o povo do Egito. A escravidão que existia no Egito, existia uma grande comunidade de pessoas que estavam lá sendo escravizadas, e o Moisés vem com uma das principais missões de libertar aquele povo do Egito, organizar uma nova geração, vamos dizer assim, tirar aquele povo, levar para o outro lado, que vai simbolizar para nós uma mudança de área, de comportamento, mudança de vida, o outro lado do mar, onde seria organizada uma comunidade com aqueles escravos lá do Egito, certamente espíritos que já tinham passado por uma transição importante e que agora viriam formar uma nova geração de pessoas, de seres, juntamente com os povos conquistados lá para onde eles foram, onde lá o Moisés receberia as primeiras instruções sobre a lei de Deus. Ele receberia lá a primeira revelação da lei dele, a lei de Deus, que era os mandamentos, os 10 mandamentos que vieram representando essa primeira revelação. Então, junto com Moisés, diante daquela revelação, da mudança do povo, das dificuldades todas que eles viveram, ali cria uma nova geração de pessoas que preparariam o espaço para um novo acontecimento, numa nova era. Então, ali é como se concretizasse definitivamente a era do Cordeiro, porque o Moisés, na tentativa de convencer o faraó de libertar os escravos, ele tem, quer dizer, através dele e pela informação dele, inclusive, o faraó vai ficando sabendo de todas as pragas que vão surgir. E surgem 9 pragas até que haja uma paralisação. A próxima praga seria a morte do primogênito de cada família dos egípcios, ou daqueles que não aceitariam essa nova fase, esse novo acontecimento. Aí está, posso dizer, um símbolo de uma transição importante. Durante esse intervalo que aconteceu entre a 9ª e a 10ª, veio a Páscoa. E a Páscoa representou lá, através dela, o sacrifício do Cordeiro, que vem fazer, quer dizer, através da Páscoa,
era um momento de agradecimento pelos acontecimentos passados, através da Páscoa. Mas o que ela representou naquele momento, simbolicamente, Páscoa está relacionado com passagem. Então, ali, nas casas que receberam a orientação para sacrificar o cordeiro com o qual eles tinham convivido durante um tempo, e essa convivência faria com que as pessoas desenvolvessem uma sensibilidade maior, inclusive com o animal e entre família, e essa sensibilidade que depois de 14 dias o animal seria sacrificado, o sangue desse animal seria colocado nas portas, nos portais, e na porta onde tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria direto. Então, a passagem do anjo da morte, que foi representado por esse título aí da Páscoa, marcou aqueles que estavam realmente de acordo com a nova visão, com o novo comportamento. E aí, passado o anjo, ele começou a entrar nas casas que não tinham aquela marca e os primogênitos eram mortos, até atingir o filho do faraó, que foi quando ele decidiu que liberaria os escravos com tudo que lhes pertencia para atravessar o mar com Moisés e buscar a nova pátria, a nova geração, a nova oportunidade. Então, feito isso, inicia com a travessia, que eles falam que foi um milagre, mas, na verdade, eles foram num ponto do mar, onde certamente o mar, em algum momento, ele esvaziava completamente. Acontecia um fenômeno ali com a água, que eu não sei o nome, e aí dava para passar. E, na medida que eles foram passando, tem um filme que mostra isso muito bem, inclusive, a água vinha voltando, e quando o exército do faraó veio atrás, já não dava tempo mais, então ele não conseguiu impedir que aquelas pessoas passassem. Ali começou uma nova fase. É um simbolismo de uma libertação, ou de um princípio de libertação, que viria dando continuidade a esse processo até chegar em nós hoje. Então, vejam bem, aí veio Moisés, iniciou todo aquele trabalho com os 10 mandamentos, uma reeducação daquele povo com novas leis, ou seja, agora com leis mais objetivas, leis claras. Quem pegar o livro do Levítico, por exemplo, vai ver detalhes das leis lá, que muitas delas servem até hoje. Essas leis, então, prepararam esse povo para que, 1.500 anos, mais ou menos, depois de Moisés, viesse Jesus. Então, quando Jesus vem, ele vem iniciar uma nova fase para a humanidade. E essa nova fase começa com a apresentação dele pelo João, o Batista, que estava batizando, e quando João fala de Jesus para os discípulos dele, ele fala dele como o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. Então, Jesus vem simbolizar aquele último cordeiro que seria sacrificado em função da retirada dos pecados do mundo. E ele traria uma mensagem com o sacrifício dele como o cordeiro, o Filho de Deus, e não o filho de Abraão agora, mas o Filho de Deus, indiretamente filho de Abraão, porque ele era da mesma linhagem lá do Abraão. Então, ele vem para ser o cordeiro que ia ser agora sim sacrificado para tirar os pecados do mundo. Quando Jesus vem, ele chega na era de Áries, que era a era do cordeiro. O cordeiro seria sacrificado. Essa era vem 2.000 e poucos anos depois de Abraão. Então, podemos dizer que foi 2.155 anos depois de Abraão. Viveu a era de Áries, agora Jesus inicia a era de peixes. Quando ele inicia a era de peixes, ela é toda simbolizada e representada.
começa, por exemplo, com o João, que era só João, e passou a ser Batista porque ele batizava. Então, João Baptista. O batismo significava a imersão na água. Então, as pessoas que eram imersas na água com o peixe, elas saíam dali com uma proposta de renovação que o João dizia que depois que ele batizava com água, simbolizando o arrependimento, mas que depois dele viria um outro que batizaria, um outro de que ele não tinha nem condições de amarrar as sandálias, e que esse outro batizaria em Espírito Santo e com fogo. Então, ele traria a instrução de como nos santificarmos através de um processo de crescimento por nós mesmos, onde nós estaríamos responsáveis por nos libertar dos nossos próprios erros, sem precisar sacrificar os bichos, que não tinha nada a ver com isso, na verdade, e com fogo, porque é o fogo que representa a dor e o sofrimento, de alguma forma. Então, esse outro viria com essas características. E é assim que o João batiza Jesus, Jesus tenta até recusar, mas depois concluiu que tinha que ser assim mesmo. Tem aquele momento daquela visão, ou daquela audição, daquela voz espiritual no momento do batismo, em que a voz, que é atribuída a Deus, né, a Jeová, é uma voz materializada. Hoje nós entendemos isso com a explicação espírita. Então, ali naquele momento, aquela voz diz que ele era o Filho amado, em quem ele, Deus, ou aquele Espírito que estava falando ali, se comprazia. E a partir daí, o João logo em seguida é preso, porque ele tinha uma outra missão a cumprir, que era o resgate que ele tinha lá do passado. E o João sendo preso, ele sai de ação e entra Jesus. Os discípulos do João um dia procuram por ele e dizem que os outros discípulos dele estavam agora seguindo o outro, que era Jesus. E o João diz que era necessário que ele diminuísse e que o outro crescesse. O João estava representando a humanidade que está saindo. E Jesus estava representando a individualidade que precisava agora reaparecer e crescer, através dos novos ensinamentos que viriam. E isso aconteceu com Jesus 2000 anos depois de Abraão, e hoje nós estamos 2000 anos depois de Jesus. A era de peixes passou, agora estamos entrando na era de Aquários. E a era de Aquários vem coincidindo com essa nova mudança que a Terra está se submetendo para entrar nessa nova fase, que é a fase da regeneração. Então, nós temos uma série de evidências bíblicas, de profecias, que coincidem já com muitas informações da própria ciência. A ciência já descobriu muita coisa. Então, algumas expressões que o próprio Kardec usou já eram expressões da ciência. Mas hoje avançou, porque a Gênese do Kardec foi publicada em 1868. Foi o último livro do Kardec. Do Kardec até agora, muita coisa já aconteceu. A ciência já descobriu muito mais coisas, já deu nome a muitas coisas. Algumas ainda estão amadurecendo, mas muitas já aconteceram. E nessa área da astrologia, já tem muitos avanços, porque muitos cientistas vieram, uns antes, outros depois do Kardec, e continuaram os estudos que vinham sendo feitos até então, que a ciência trouxe essas descobertas todas, confirmando que nós estamos vivendo realmente esse momento de transição
e que é uma transição onde a Terra vai passar por grandes transformações físicas, mas nenhuma delas de destruição. São transformações necessárias para que haja o progresso do planeta e daqueles que estamos no planeta. Então, lá no item 11 desse capítulo 9 da Gênesis, ele vai chamar de cataclismos futuros. E vai dizer assim, as grandes comoções letúricas se têm produzido nas épocas em que a crosta sólida da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição no seu interior. Tais comoções foram diminuindo à proporção que aquela crosta se consolidava. Numerosos vulcões já se acham extintos, outros, os terrenos de formação posterior soterraram, ainda, certamente, poderão produzir-se perturbações locais, por efeito de erupções vulcânicas, da eclosão de alguns vulcões novos, de inundações repentinas de algumas regiões, poderão do mar surgir ilhas e outras ser por ele tragadas, mas passou o tempo dos cataclismos gerais, como os que assinalaram os grandes períodos geológicos. A Terra passou por todos esses períodos geológicos, porque ela vinha se formando, se organizando. Hoje, existem esses mais localizados e que ainda faz parte, ainda está acontecendo e provavelmente vai acontecer. Não com intensidade tão grande como aqueles do períodos anteriores, em que a necessidade de organização era muito maior. Hoje, nós sabemos da posição da Terra. A Terra está numa posição inclinada. Ela tem um grau de inclinação diante dos outros. Ela está, essa inclinação está diminuindo gradativamente ao longo dos tempos, até ela ficar totalmente aplumada, apontando para cima, reta. Então, a fase de regeneração poderá coincidir com o apontar da Terra para cima e representar uma evolução agora definitiva para cima. Ao acontecer esse movimento físico, a gente consegue só imaginar assim, vai acontecer um movimento físico. Suponhamos que a Terra ela é representada por uma bola. Essa bola está inclinada. Então, tem uma parte dela que está dentro da água e tem uma parte que está fora da água. Tem um hemisfério que está na água, vamos colocar assim, e o outro está mais fora. No movimento de aplumar, o hemisfério, ou a parte que está dentro da água, sai, e a parte que está fora entra. Por isso, aumentam as águas em algumas partes da Terra e diminui em outras. Além disso, há uma grande massa em movimentação ainda. E essa movimentação vai causar algumas dificuldades. Então, nós temos, por exemplo, o tsunami. O tsunami foi um dos motivos, né, do escrito do livro do Divaldo, Transição Planetária, em que ele chama atenção para a questão do tsunami e mostra uma série de outras informações a respeito. Sugiro, inclusive, a leitura do livro. Mas esse livro, o que me chamou a atenção realmente, e muito profundamente, foi exatamente o Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que ditou esse livro para o Divaldo. Ele vai falar sobre a organização de uma equipe de espíritos para ajudar as vítimas do tsunami. É claro que já existiam equipes organizadas em diversos aspectos,
mas ele fala de uma organização que ele participou e viu como era a organização, como foi assim, construído esse grupo para ajudar aos desencarnados do tsunami. E aquilo me chamou muita atenção, porque aquele momento, para aqueles espíritos desencarnados pelo tsunami, é como se fosse o umbral deles. Eles estavam vivendo aquele momento ainda ligado à Terra, em transição para o mundo espiritual. E o umbral é a porta de passagem do mundo material para o mundo espiritual. Então, o umbral é a transição do mundo material para o mundo espiritual. No umbral, ou pelo umbral, todos nós passaremos. Uns vão passar direto, como dizem que é o caso do Chico Xavier, por exemplo. Outros terão que dar uma paradinha de algum tempo, de acordo com a necessidade que tenha de consolidar algum ensinamento, algum conhecimento, ou de resolver alguma questão material que deveria ter sido resolvida durante a encarnação. Então, o que me chamou a atenção no livro é que, estando no umbral, passando pelo umbral, nós, espíritas, né, em especial, que ainda temos medo do umbral, deveríamos aprender com essa lição que, sendo o umbral uma porta de passagem, um momento de transição, nós deveríamos nos preparar para ajudar, participar de alguma equipe de ajuda, ou, se estivermos sós, fazer aquilo que nós aprendemos. E nós aprendemos muita coisa. Hoje, nos centros espíritas, todo mundo sabe da passe. Hoje, todo mundo sabe conversar com alguém no atendimento fraterno e dar alguma orientação sobre a doutrina, sobre a vida, a aplicação da doutrina e do evangelho à vida. Esse é o papel do atendimento fraterno. Hoje, fazendo campanha do quilo, fazendo distribuição de agasalho, distribuição de roupa para os mais necessitados, distribuição de uma série de coisas e fazendo uma série de tarefas beneficentes e voluntárias. Isso é a preparação que nós precisamos para passar tranquilamente pelo umbral. Mas é claro que pode ser que não consigamos resolver tudo. Se não resolvermos tudo, vamos agarrar na parte do umbral que tenha a oportunidade de resolver essas nossas questões. Então, é lá que nós vamos seguir o exemplo do que o Manuel Filomeno Miranda fala do livro, participar da equipe ou ser a equipe com os amigos espirituais para cuidar daqueles espíritos que estão em sofrimentos maiores e que a grande maioria não tem os conhecimentos que nós temos, não tem as experiências que nós temos. Isso também é transição, principalmente moral. E isso também é oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento, e que nós precisamos dele. Então, vejamos pelo menos essa experiência e sintamos a necessidade que havia naquele momento de quem estivesse disposto a ajudar, porque a grande maioria está disposta a pedir ajuda. O que muitos de nós ainda pensam? Bom, se eu parar no umbral, eu vou gritar lá para quem? Pelo irmão André? Pelo André Luiz, que provavelmente seja o mesmo? Eu vou gritar pelo Emmanuel? Pelo Bezerra de Menezes? Palminhas, Zé Grosso, os espíritos do movimento de fraternidade aí, né? Por quem que eu vou gritar? Por Jesus? Por algum santo aí da minha devoção? Mas só chamar pelo santo, sem ter feito e sem querer fazer nada, será que vai resolver? Então, que tal nos prepararmos agora? Então, vamos aproveitar mais esse aspecto dentro do nosso estudo para que a gente se prepare e
Elimine o medo do umbral. Coloque o umbral como um possível aprendizado de complementação, de soluções daqueles problemas que nós não conseguimos resolver. Então, ele será uma oportunidade para nós resolvermos isso. Porque Deus não preparou nenhum lugar para nós sofrermos. Ele preparou lugares para nós aprendermos e resolvermos as nossas dificuldades. Alguém levantou a mão aí, quem é? Naí, pode falar, Naí. Ô, Valdir, você tirou a doce ilusão, a minha doce ilusão de que eu poderia, ao desencarnar, acordar num hospital, numa colônia. Acabou com a minha doce ilusão, Valdir. Então, mas não eu te dei uma boa solução, né? Ou não? Isso, não, então é inevitável a nossa passagem pelo umbral, Valdir? Sim, a passagem é. A paralisação não necessariamente. Agora, se passar e parar, passe e pare buscando solução, fazendo alguma coisa. Fora da caridade não há salvação. A caridade cobre uma multidão dos nossos pecados. Não é assim? É isso que a gente está aprendendo? É. Aí passou por lá, não vamos para lá com medo de ficar no umbral. E nem com a ilusão de que vai chegar lá e pedir ajuda. Não. Por que precisar de hospital lá? Por que precisar de ajuda lá? Sejamos nós a ajuda que nós precisarmos, considerando que os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, eles nem precisam do nosso pedido para nos ajudar, para nos proteger, porque isso já é obrigação deles. Entendeu? Então, o que nós precisamos fazer? Estar em boa sintonia, porque automaticamente nós teremos contato com eles e eles conosco para nos orientar. Eles não chegam a falar, ó, faz aí agora que você aprendeu. Junta aquela turminha ali e vai dar passe. O André Luiz chegou lá no hospital e ficou assistindo lá o pessoal trabalhando, né? Alguém deve ter chegado do ouvido dele e falou, cara, pega a vassoura ali e vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. E o que ele fez? Pegou a vassoura e começou a trabalhar. Ali iniciou uma nova fase da vida dele. Entendeu? Então, vamos para lá sem essa, que você chamou de ilusão aí, né? De pedir ajuda, de ter hospital especial, atenção especial. Não. A atenção especial não é por privilégio. A atenção que nós teremos no mundo espiritual é uma atenção pelos próprios recursos que nós construímos durante a vida. Por isso, a importância de estudarmos todos esses assuntos. Entender tudo isso aqui. Sair daqui independente. A nossa libertação começou lá no momento em que Deus chama Moisés e fala com ele para ir no faraó pedir a libertação do povo. Nós somos os escravos que naquele tempo estávamos lá no Egito. Agora nós estamos aqui no Brasil, né? Mas a escravidão ainda continua, em outros aspectos, com outros títulos. Mas precisamos nos libertar delas, porque os conhecimentos já estão aí. Então vamos aproveitar, tá bom? Desculpa tirar a sua ilusão, mas eu imagino que eu tiro a ilusão e coloco esperança. Excelente, Valdir. Muito boa a sua explicação. Obrigada. Obrigado a vocês. No item 4, ele fala assim, fisicamente, a Terra teve todas as convulsões da sua infância. Entrou agora num período de relativa estabilidade, que é no progresso pacífico que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa das suas maiores comoções. Olha só. No progresso moral, residirá a causa das maiores comoções agora.
até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis divinas, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Então, agora é hora de enfatizar mais ainda a nossa responsabilidade nesse processo da transição. Nós vamos agora lá para o último capítulo da Gênese, do Kardec. O último capítulo, o título dele é Sinais dos Tempos. O primeiro item dele, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, veja como é que as coisas vão se encaixando, né? Tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Esses grandes acontecimentos são os que fazem parte de tudo isso que nós chamamos de transição, de processo de transição. Paralelamente aos acontecimentos físicos, nós precisaremos agora promover as transformações morais, que serão grandes revoluções. O que Jesus diz no Evangelho, lá, quando ele diz, por exemplo, que não veio trazer paz à terra, que ele veio trazer a espada. A espada é um instrumento de luta, só que agora a espada que ele traz, ela vem representada no Evangelho. É um instrumento de luta contra as nossas imperfeições. Para vencer as nossas imperfeições, nós teremos que fazer uma luta, não contra elas, mas uma luta para a implantação do bem. Ele diz que vem colocar fogo na terra. Mas o fogo que ele vai colocar é na terra dos nossos corações. E é nessa terra que esse fogo precisa pegar e doer, queimar todo o resultado das nossas imperfeições, para que nós saiamos daqui em condições bem adequadas para concretizar a regeneração no mundo que está chegando para nós. Para que isso aconteça conosco, precisamos adotar a ideia de passar pelo processo do esforço, do sacrifício, que para alguns será como o queimar do fogo. Sim? Quem quer falar? Valdir, é só porque essa semana a gente estava estudando sobre a porta estreita, sabe? Ah, sim. E seria bem diretamente ligado a isso, a essa ideia de passar pela porta estreita, né? Exatamente. É o esforço de passar pela porta estreita, que é a porta do sacrifício, do esforço, da disciplina. Tá? A porta estreita é isso. A porta larga, ele fala que é a porta da perdição. Então, essa não serve para nós, mãe. Então, são chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Porque tem pessoa que não acredita em nada disso. Tem pessoa que se parasse aqui para ouvir o que a gente está falando até agora aqui, durante quase 3 horas já, ia falar, não, mas que perda de tempo. Vocês perderam 3 horas falando sobre isso, não tem nada, não existe nada disso. Então, para os incrédulos, nada disso tem importância. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural,
parecendo-lhes pronunciadores da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. É o ajuste, o aperfeiçoamento. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência, uma providência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda a ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que essas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, vejam, nós estamos aqui, num planeta que progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Fisicamente, a nossa casa está em reforma. Não existe reforma de casa com o morador dentro que não exija dele certos sacrifícios de adaptação a essa realidade até que a casa se renove totalmente. Quem já passou por reforma em casa morando sabe exatamente o que está acontecendo, o que eu estou falando. Por outro lado, o que exige dos moradores uma casa que está passando por esse processo? Muita paciência, muito cuidado, muito trabalho, muita despesa, inclusive, uma readaptação a determinados momentos e circunstâncias durante a reforma, exatamente porque quando a reforma acontecer, todos estejam bem para conviver com a reforma que aconteceu. Aí ele continua. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais. Os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Então, hoje existe engenharia de saneamento, existem trabalhos nessa área de organização, de direcionamento das águas das chuvas, por exemplo, até para aproveitamento. Já há algum tempo, nós utilizamos as águas dos rios, dos lagos, para gerar energia elétrica, por exemplo, para distribuir água para as casas nas diversas situações, com meios de transporte dessa água até as nossas torneiras. A gente não vê isso ainda com essa clareza. Mas hoje nós temos energia elétrica aqui nas nossas tomadas, temos energia elétrica nas nossas lâmpadas, com recursos fáceis de utilização. E tudo isso é o homem em aprendizado e combinando o seu aprendizado com o movimento todo que a natureza permite. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, de outras vezes de modo geral. O progresso da humanidade se cumpre
pois em virtude de uma lei, a lei do progresso. Então, tudo está acontecendo baseado nessa lei do progresso, que é um desdobramento da lei de Deus. E a partir dessa conclusão, e de que isso realmente vai acontecer, nós vamos partindo para outras conclusões, para outros aprendizados, para outros ensinamentos, que vão, nesse livro da Gênesis do Kardec, lá no seu último capítulo, ele vai trazer para nós o que ele chamou de sinais dos tempos, sinais dos tempos não, ele chamou da nova geração que vai surgir. Sinais dos tempos é o que a gente está falando até agora. Ele vai falar da geração nova. E essa geração nova, que é o item 27 desse capítulo 18 da Gênesis, ele vai trazer coisas muito importantes para nós, e assim, bem mais objetivos até do ponto de vista moral. Ele vai trazer: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, e que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Então, vejam aqui a conclusão do que nós temos lá no início, no livro Caminho da Luz, quando o Emmanuel fala da vinda dos capelinos para a Terra. Então, ele diz que a Terra está passando agora pelo que Capela passou naquela época. E que aqueles espíritos que estavam lá endurecidos e que poderiam prejudicar o adiantamento do conjunto, foram transferidos, foram retirados. Quem são esses espíritos? Aqueles que permaneceram endurecidos, enraizados em determinados comportamentos e que não aceitaram a orientação de se transformarem. E a minha pergunta é: será que estamos no meio destes? É a pergunta que cada um precisa se fazer. Será que ainda estamos no meio daqueles que praticam o mal pelo mal? E o que é o mal? Principalmente agora, é hora de saber. O que eu tenho feito? Será que eu ainda tenho alimentado alguns vícios? Esses vícios comuns? Será que eu tenho alimentado e até justificado? Será que eu ainda estou naquele grupo dos que defendem a bebidinha social, por exemplo, porque é uma forma de eu conviver bem com a sociedade? Será que eu ainda estou naquela assim de, afinal, se todo mundo bebe, por que eu não? Será que ainda estamos naquela de achar que a experiência com algum tipo de droga é saudável para conhecimento? E a partir da experiência, prolongar por algum tempo, de vez em quando, socialmente, alguma coisa assim? Que vício nós temos? Que hábitos nós ainda temos? E os defeitos? E a maledicência? A maledicência está acontecendo no meio espírita também. Nos outros acontece. No nosso também. E será que nós somos alguns desses que estamos promovendo a maledicência no meio espírita e sem perceber?
ou às vezes até percebendo, como tem sido a nossa posição diante das pessoas que estão trabalhando no meio espírita para melhorar, mas que ainda têm as suas imperfeições, como eu tenho. Será como estamos vendo tudo isso? Como estamos convivendo com tudo isso? Tem muitos que nós estamos criticando que serão escolhidos para ser transferidos para essa nova terra. Mas muitos de nós que estamos na crítica ainda e na observação da vida alheia, não iremos. E provavelmente iremos para esses lugares que ele falou aqui. Ó. Aqui na Terra serão os nossos umbrais. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Como seria para nós encarnar e ser transferido ou reencarnar lá na selva? Como seria para nós hoje chegar lá na selva, lá sem celular? Tem alguém aí que consegue ficar sem celular? Sem os recursos de facilidade que nós temos hoje aqui, máquina de lavar roupa, máquina de lavar prato, fogão a gás. Você quer acender o fogão, você vira uma chavinha, aperta um botãozinho lá, ele acende. Nem precisa arriscar o fósforo mais ou o isqueiro, né? Já tem um botãozinho nos fogões automáticos. A geladeira que conserva as coisas, que mantém, às vezes, até o sabor de alguns tipos de bebida que a gente vai utilizar aí, bebidas saudáveis naturalmente, né? Inclusive a água. Então, como que estaremos nós diante da falta de tudo isso? Para conservar esses confortos todos, que precisam ser analisados também, para trabalhar o desapego de alguns deles, pelo menos, né? Que a gente trabalhe e modifique moralmente o nosso comportamento. E isso precisa ser feito. Aí ele fala aqui, substituir ilusão, espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz, a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só é acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido, é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados ficarão os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Acontecerá tudo de uma forma natural, gradativa, progressiva, com todos que ainda estamos na Terra, tendo a oportunidade de fazer a nossa mudança neste momento. Ainda é tempo. Às vezes a mudança pode ser feita em 1 minuto, se ela acontecer na intimidade, se o arrependimento
que prepara a mudança definitiva acontecer já, e esse arrependimento for sincero, se ele for um período rápido de transição entre o que éramos e o que passaremos a ser a partir de agora, com certeza, se houver a desencarnação, nós teremos oportunidade de dar continuidade. Mas se houver um arrependimento de momento, então muita gente que ouve isso aqui agora, fala, nossa, então eu posso sair da Terra e reencarnar lá na selva? Nossa, eu já estou achando a Terra muito ruim. Eu posso reencarnar num mundo pior ainda do que a Terra? Pode. Ah, mas isso não perde o meu patrimônio, não perde? Eu não vou involuir? Isso não existe? Não involui, não. Vai para mundos piores ensinar lá, como os capelinhos vieram ensinar aqui. Eles não evoluíram. O patrimônio espiritual deles, o patrimônio moral e intelectual, continuou. E eles vieram para aqui para ensinar. É como se eles tivessem vindo como missionários, mas teriam que passar por muitas dores, muitas dificuldades, que era o aprendizado moral que eles precisavam ter. Então, tudo se encaixa perfeitamente dentro das leis da natureza. Tudo muito de acordo com a vontade de Deus. E é aí que nós vamos nos encaixando. Eu queria pedir a vocês agora, estão faltando 13 minutos, se tem alguma dúvida, se tem algum comentário assim, que alguém queira acrescentar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa, quer comentar, perguntar, né, esclarecer alguma dúvida, se for o caso. Não? Ninguém quer nada? Então, ele conclui aqui assim, ó, sejamos os que componham a nova geração, espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram e o resultado é o mesmo. Não importa o que nós fizemos de errado. Agora importa o que estamos fazendo certo. O erro do passado passou. As oportunidades já passaram, já foram corrigidas de alguma forma. Agora é o que estamos fazendo que vai adiantar. Desde que trazem com disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem. De outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Uma comparação vulgar ainda melhor dará a compreender o que se passa nesta circunstância. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens que a lei penal terá, por vezes, dificuldades em reprimir. Esses homens são os mais fortes porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados. Sofrem com a companhia dos outros que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Suponhamos que esses homens são retirados, um a um, 10 a 10, 100 a 100, do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem.
Essa é a figura que eles colocam no final, representando as necessidades da Terra. E essas necessidades da Terra serão transformadas em facilidades. Mas nós deveremos participar com o nosso esforço, com a nossa disciplina, com a nossa transformação. Diante da grande transição que está acontecendo na humanidade como um todo, na nossa terra física, intimamente precisa estar acontecendo uma transição em nós. É uma transição de esforço contínuo, de transformação das diversas revoluções que vão acontecendo em nós, que vão provocando as mudanças obrigatórias às vezes, porque algumas enfermidades vêm e faz o efeito de um vulcão dentro de nós, na nossa intimidade. Pessoas que passam por um câncer, por exemplo, e que tratam e curam, elas fizeram uma grande comoção, uma grande calamidade na sua estrutura física, moral e espiritual, ao passar pela doença. Mas elas tendem a sair dela melhoradas, física, moral e espiritualmente. Então, quem passou por alguma doença grave, quem passou por alguma dificuldade grave e não mudou, pense a respeito. Ela veio e a intenção era fazer a grande mudança, como os vários flagelos que destruíram partes da nossa humanidade física. Partes de grupos, de pessoas, de lugares da Terra que foram destruídos. Todos eles passaram por isso, por necessidade de crescimento. E é isso que a transformação, é isso que a transição planetária como um todo pretende fazer conosco de uma forma gradativa. Que nós passemos pelo processo de cabeça erguida, certos de que a justiça está sendo feita. E ao sair daqui, nós caminharemos para o amor, que é o amor de Deus que estamos assimilando e caminharemos para ele. No finalzinho aqui, ele fala assim: para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou de outra, a isso hão de todos sempre chegar. Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas. Mas, digam o que disserem, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros. E então, que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios, e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Esses olhos que nós já estamos abrindo. E eu gostaria, então, de encerrar minha parte fazendo uma leitura, porque eu não tenho capacidade para decorar. Mas eu peço emprestado ao Divaldo e à Amélia Rodrigues um poema que eu acho que tem até alguma coisa a ver com o nosso assunto, que é um novo poema da gratidão. Eu gostaria de encerrar agradecendo a todos vocês, aos amigos espirituais que estiveram conosco,
a todo esse processo de renovação, de transição, eu gostaria de agradecer com essas palavras aqui, que não são minhas, mas que representam o sentimento que eu tenho e imagino que muitos de nós temos. Senhor, eu desejaria ser uma via láctea de estrelas para que as noites na terra fossem mais belas. Mas na minha impossibilidade de conseguir, eu te venho pedir para ser um pirilampo em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu tenho desejado transformar-me na chuva generosa, que ao cair na terra porosa, reverdece o chão. Mas se eu não conseguir, eu te venho pedir para ser um copo de água fria, atendendo à sede, à agonia de quem marcha em desesperação. Eu quero ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, eu serei a rosa solitária da frincha da rocha, embelezando a paisagem. Eu queria ser um trigal maduro, para matar a fome do homem, mas como nunca vou lograr, estou a rogar para ser um grão que caído no chão se multiplique num milhão e reverdece o mundo dando ao homem pão. Eu queria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira e da paisagem rica de beleza em nome da natureza. Mas como não hei de lograr, quero ser uma pedra pavimentando o chão para ajudar o homem a caminhar. Eu queria ser a escada que levasse o esteta ao seu fanal. Mas se eu não puder, quero ser o primeiro degrau. Quero ser o bosque, o pomar de árvores frondosas, mas quando ainda não dou frutos bons, eu me contento em ser uma árvore desgalhada na estrada, projetando sombra no chão. Para quando alguém passar de mansinho, abandonado e sozinho, eu lhe posso dizer: olá, meu irmão. E se ele se voltar para trás e perguntar: quem és tu? Eu lhe posso afirmar: sou teu amigo. Vem comigo, dá-me tua mão. E lado a lado eu possa gritar: Senhor. Eu gostaria de ser esteta, artista, cantor, musicista, pintor, para apresentar-te a beleza. Porém me falta o estro, a magia, a cor e a grandeza. E porque não tenho tudo isso, deixa-me dizer: obrigado, Senhor, porque nasci. Pela honra que me dás, e eu não mereço, muito obrigado, porque creio em ti. Pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos vocês que estão participando desse estudo de hoje. Que Deus ilumine e abençoe a todos nós. Que assim seja. Muito obrigado, Valdir. Eu agradeço de novo. Tudo foi excelente. Poesia linda aí no final, já serve como a nossa prece, né? Eu coloquei lá no chat o link do canal do YouTube, do Leia. Durante essa semana, eu vou disponibilizar o seminário lá, tá? Para quem quiser rever ou passar para alguém, né? Ou também, quem quiser pode me procurar, que eu mando o link direto também, tá bom? Então, agradeço novamente a todos vocês, ao Valdir, por ter preparado esse estudo com Eu tanto que agradeço a pra todos gente. vocês. Obrigada. Desejo a todos Obrigado. vocês um excelente domingo, tá? Fiquemos todos em paz. Para todos nós. Obrigado a todos vocês, gente. Mais Obrigada. uma vez. Obrigado. Muito obrigada, Valdir. Eu que Deus te agradeço. abençoe, viu, por tudo que